Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos dar continuidade então neste domingo às nossas aulas que estamos fazendo já desde o início da pandemia. E neste momento nós estamos estudando o livro de 2 Crônicas. Recordando então um pouquinho a respeito do que nós vimos na aula anterior, nós trabalhamos um pouco a respeito do capítulo 14, 15 e 16, quando ele fala a respeito do reinado do rei Asa. Rei Asa, então, que foi bisneto de Salomão. E o versículo destaque destes capítulos, então ele está descrito ali no capítulo 24, versículo 2 de 2 Crônicas, quando narra que este homem, então, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Portanto, este rei, então, foi um dos poucos reis bons que fizeram e que seguiram, então, aquilo que Deus havia ordenado a Davi e a sua continuidade, ou a sua geração, para que eles pudessem, então, ser dignos da confiança de Deus e ser dignos, então, do cuidado de Deus para com o rei e para com o seu povo. Muito bem, na aula de hoje, então, nós vamos trabalhar os capítulos 17 a 20. Eles vão contar, então, um pouco, ou toda a história do rei Josafá, que foi filho, então, de Asa. Um bom rei que adorava a Deus e não aos ídolos. Mas aí a gente vê sempre um probleminha ou outro, né? E a sua reputação, entretanto, ela não foi totalmente irrepreensível, né? Pois ele foi contemporâneo do perverso rei Acabe, rei de Israel, que reinou de 874 a 853, e nós vamos falar um pouquinho de Acabe nesse estudo de hoje, né? E este rei, então, ele faz várias vezes alianças profanas com o rei Acabe e com o rei Azarias também. Mas Esdras, então, o cronista, ele nos mostra que Josafá, e o significado de Josafá em hebraico quer dizer juiz, ele sucede então ao rei Asa, o seu pai, como rei de Judá no ano de 870 a.C. E ele reina então por 25 anos em Jerusalém, de 870 a 848 a.C. E o texto nos narra também que ele fez o que era reto perante o Senhor, o qual foi com ele por ter procurado o Deus de Davi e andado segundo os seus ensinamentos. Na continuação ainda, o texto narra dizendo que o Senhor foi com Josafá porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins. Antes, procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino em suas mãos. E aí nós vemos no texto narrado a seguir que o rei acompanha, o rei pede a Deus que Deus possa dar a provisão para ele e que todo o povo de Judá está junto com Josafá em todos os momentos, né? E esse homem então consegue, além de ter a liderança sobre o seu povo, a liderança sobre os países que estão ao redor de Judá. E o texto de 2 Crônicas, capítulo 17, versículos 3 a 5, e o capítulo 20, versículo 32, nos relata que todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. E o texto continua dizendo que o Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Baalins. Antes, buscou o Senhor, Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor.
Este versículo está narrado lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 32. Nós vamos ver então no final desse estudo de hoje. Muito bem. Entretanto, esse homem, ele se tornou irrepreensível, né? O que quer dizer isso? Que ele pode ou deve ser repreendido. Por quê? Como eu citei agora há pouco, ele fez alianças com Acabe e com Acasias, que eram reis iníquos de Israel. Né? Está destacado ali em 2 Crônicas, capítulo 19, versículos 2 e 3, e também no capítulo 20, os versículos 35 a 37. Como nós temos dito, tanto eu quanto o Júlio, nós estamos estudando a parte histórica deste momento, o contexto histórico, não é verdade? E trabalhando a questão das entrelinhas. E nós temos pedido sempre para você, meu irmão e minha irmã, que ao final do estudo, quando nós passarmos os textos, vocês durante a semana estejam estudando, né, lendo, fazendo anotações, para que no domingo seguinte a gente possa esclarecer então essas suas dúvidas, né, ou seus questionamentos. Porque numa aula via mídia, né, o tempo é muito curto. E se nós formos estender lendo todos os textos que nós estamos citando aqui, nós vamos ter uma aula de 1h30. E aí a gente não consegue trabalhar, e nem eu, nem vocês, absorver aquilo que nós estamos trabalhando a cada dia. Entendido, irmãos? Entendido, irmãs? Muito bem. Em seguida, então, nós vamos ver que um dos resultados lamentáveis, então, desta união, desta fraternidade, deste rei com esses reis iníquos, foi o casamento da filha de Acabe, Atalia, nós vamos ver isso mais para frente, com Jeorão, filho de Josafá. Né? Está lá em 2 Reis, capítulo 8, versículos 18 a 26 e 27 também. Esse relacionamento, ele traz o quê? Ou trouxe o quê? Terríveis consequências para a vida espiritual, social e política do reino de Judá. Também está destacado lá em 2 Crônicas, capítulo 22, versículos 2 e 3. E nós vamos estudar então sobre Jeorão no capítulo 21, ou seja, na nossa próxima aula. E provavelmente então foi uma dessas alianças entre os dois reinos que impede Josafá de acabar totalmente com todos os vestígios da idolatria que foram deixados por Asa, seu pai. Mesmo assim, nós vamos ver que Josafá demonstrou ser um homem piedoso e comprometido com o Senhor nosso Deus, recebendo por isso a bênção de Deus tanto na vida pessoal como na vida de toda a nação. O capítulo 17, versículo 5, ele narra desta forma: E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tirou os altos e os bosques de Judá, e no 3º ano do seu reinado enviou os seus príncipes a Beniail, a Obadias, a Zacarias, a Natanael, Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles leva levitas, leva sacerdotes. E a função então destes homens era ensinar a palavra do Senhor em toda a Judá. Esses homens levam consigo o livro da lei do Senhor e foram a todas as cidades, como eu disse agora em instantes, de Judá, ensinando todo o povo a respeito da lei e da palavra do Senhor. Os versículos seguintes, 9 e 10, diz então que a partir deste momento, a partir do ensino da palavra do Senhor, a partir do entendimento desses homens e mulheres, vem o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, e não guerrearam contra Josafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá,
e prata como tributo. Se vocês se recordam, nós já estudamos há um tempo atrás, né? A prata era o bem mais valioso naquela época. Em segundo vinha o ouro e posteriormente então o bronze. Neste momento então eles estão dando o que eles têm de melhor para esse rei, que é a prata. Também os árabes lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros, 7.700 bodes. Cresceu, pois, Josafá grandemente em extremo, e edificou fortalezas e cidades de provisões em Judá. E teve muitas obras nas cidades de Judá, e homens de guerra e valentes em Jerusalém. E o texto a seguir nós não vamos ler, mas este número ele é relatado em 1.160.000 homens prontos para a guerra. E nós vimos no texto anterior, né, o rei anterior, ele guerreou então com somente 580.000. Neste momento nós temos o dobro de homens prontos para guerrear e lutar em favor de Judá e dos seus. Muito bem. A Bíblia então, ela registra que este homem, este rei, se tornou ousado, né? Ou seja, o seu coração se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor. Já vimos então que ele promove o ensino da lei do Senhor por todas as cidades do reino. Ele ordena então que os seus oficiais percorressem todas as cidades de Judá, ensinando a lei do Senhor, né? E desta forma então, nós vamos ver a seguir que o movimento espiritual foi tão impactante que até os inimigos ao redor passaram a temer ao Senhor. O texto diz assim, segundo Crônicas 18, 1 a 34, e aí a gente pede que vocês leiam em casa, que é o capítulo todo, 18, né? Mas, provavelmente, o melhor momento de Josafá seja a questão da campanha militar de Israel e Judá contra os sírios, em Ramate Gileade. Está destacado ali no capítulo 18, versículos 1 a 34. Mas o que nós queremos trabalhar neste momento é que, embora posteriormente fosse repreendido por buscar amizade com Acabe, considerado então um inimigo de Deus, capítulo 19, versículo 2, Josafá insistiu que nenhuma ação fosse feita antes que o Senhor fosse consultado. Segundo Crônicas 18, versículo 4 diz: Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. E aí nos versículos 6 a 8, relata que quando Acabe trouxe os seus próprios profetas, que foram contratados, e no número de 400, para proferir mensagens, né, a favor dele, o rei Josafá se recusa a ouvi-los e insistiu em que um verdadeiro homem de Deus fosse trazido. O seu pedido, então, é atendido com a apresentação, então, do profeta Micaías. E este homem, este profeta, era corajoso, porque ele trazia realmente aquilo que Deus trazia ao seu coração e à sua boca, e ele dizia aquilo que vinha do coração de Deus para o rei. Micaías, que o nome em hebraico significa semelhante a Jeová, revela então que um espírito de engano veio à terra com a missão então de enganar Acabe e causar a sua morte, o que de fato aconteceu. Está narrado lá no 2 Crônicas, capítulo 18, que nós estamos vendo agora, versículos 33 e 34. Satisfeito então de que o Senhor pelo menos tivesse falado, Josafá seguiu adiante. E a despeito da derrota dessa coalizão, foi preservado milagrosamente. O que acontece, meus irmãos e irmãs? Vocês vão ler o texto, e no texto está narrado então que Acabe se junta a Josafá, partem para a guerra, e Acabe então dá a instrução dizendo: eu vou então me vestir, eu vou me transvestir então e me esconder, e você vai da forma como você está na frente da batalha.
E no final do texto hoje nós vamos ver que isso não adiantou de nada e Acabe então acaba sendo morto por uma flechada. Mas ao passo que então Josafá, da forma como ele foi, ele é visto então pelos seus opositores. Está narrado no capítulo 18, versículo 31, que nos diz o seguinte: vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. E acontece o que então? Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou e o Senhor o socorreu. Deus o desviou deles. Dessa forma, então, quando este homem busca a Deus mais uma vez, nós vemos que a mão de Deus, o coração de Deus, o cuidado de Deus para com esse homem e o seu povo, mais uma vez, se faz valer. E aí nós queremos transferir, como nós temos feito em todas as nossas aulas, transferir algo histórico de 3.700 anos atrás para os nossos dias de 2021, não é? Vivemos esse momento de pandemias, vivemos esse momento de incerteza, momentos de insegurança, problemas na economia, mas toda vez que nós nos voltamos para o Senhor nosso Deus, toda vez que nós clamamos a Deus, que nós nos dobramos diante de Deus, Ele responde e tem respondido e continuará respondendo ao meu clamor, ao seu clamor, às nossas orações e aos nossos pedidos. E eu creio que você crê também dessa forma e que a gente continue fazendo assim, honrando, louvando e servindo ao Senhor. Muito bem, fechamos então o capítulo 18 e vamos para o capítulo 19. No capítulo 19, então, o cronista, ele nos mostra então a relação de Josafá e Acabe, que esta relação então ela teve consequências, né? O Senhor o repreendeu, Josafá, neste momento, né? Porque no capítulo 18, no finalzinho, como eu disse, os versículos 33 e 34, narra então a morte do rei Acabe através de uma lança, né, que atravessa a sua armadura e penetra então no seu coração e desta forma ele morre. O Senhor então repreende a Josafá através do vidente, né? Nessa época era tratado como vidente, mas ele é o profeta Jeú, que está narrado neste capítulo 19, versículos 2 e 3. O rei então não desperdiçou a oportunidade para mostrar que ele está arrependido. Desta forma então ele faz o quê? Ele percorre de novo a nação de Judá, desde Berseba até os montes de Efraim, ou seja, de um lado até o outro da nação. Fazendo o quê? Fazendo então com que esse povo possa se voltar novamente para o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Este homem está preocupado não somente com Judá, mas também com o reino de Israel que está à sua volta. E aí ele faz o quê? Ele estabelece juízes por toda esta terra. Capítulo 19, versículos 5 a 7. E este homem, então, ele dá instruções aos levitas e sacerdotes para que eles possam ouvir o povo e julgar as questões concernentes ao Senhor. Isto é, que estivessem relacionadas com o culto e com as causas civis, e cobrou que os juízes agissem com integridade e obedecessem fielmente à lei de Moisés, segundo Crônicas, capítulo 19, versículos 4 a 11. Mas além disso ainda ele deixa alguém que está abaixo dele, mas superior a estes homens, né? Ele deixa o sumo sacerdote Amarias à disposição para que eles possam atendê-los, para que ele possa atendê-los. E aí nós voltamos para os nossos dias de hoje, o que nós estamos vendo, né? Tanto na política, quanto está acontecendo no nosso governo, né? As coisas que estão acontecendo. Se cada um desses homens e mulheres se voltassem para o Senhor e seguissem a instrução de Deus, como bom, né? Quão bom seria, né, viver neste Brasil
que é bom viver, né? E no nosso mundo. A questão da paz, a questão da harmonia, a questão da integridade, a questão dos cumprimentos das leis, etc. e etc. Mas não é isso que nós estamos vendo aqui, mas eu gostaria de somente mencionar isso para você, meu irmão e minha irmã. E aí, finalmente, no capítulo 20 de 2 Crônicas, o cronista então ele relata como Josafá e o povo de Judá testemunharam um grande livramento da parte de Deus quando um grande exército inimigo marchou contra eles. E aí nós vemos mais uma vez que quando este homem, quando este rei está ameaçado, né, busca ao Senhor e nele confia. E o Senhor lhe concedeu uma vitória sobrenatural. Está destacado no capítulo 20, os versículos 1 a 30 e também no capítulo 22 de 1 Reis. Diz então que Josafá consultou ao Senhor, proclamou jejum, ele e todo o povo se humilharam e oraram e buscaram a Deus firmemente. E o resultado disso? Como resultado, o Senhor Deus lhes enviou a resposta e garantiu: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Capítulo 20, versículo 15. E aí, concluindo então este capítulo e esta aula, o cronista, que é Esdras, conclui o capítulo dizendo que Josafá fez o que era agradável ao Senhor Deus, assim como seu pai Asa, e guardou os mandamentos do Senhor. E aí nós vamos entrar daí na próxima aula, no capítulo 21, e vamos falar um pouquinho a respeito da morte de Josafá e a sucessão então deste rei, pelo seu filho que era Jeorão. Muito bem, que Deus possa trabalhar nos nossos corações essa semana, e eu peço a você, meu irmão e minha irmã, que estude o capítulo 21, somente o capítulo 21, que nós vamos trabalhar na próxima aula. Que Deus possa continuar te abençoando, que o Espírito Santo de Deus possa estar permeando o seu coração, a sua mente, e que tenhamos uma semana abençoada na presença do Senhor nosso Deus. Até o próximo domingo, se assim Deus o permitir. Amém.